queda de cabelo, ressecamento da pele, prisão de ventre, sonolência, desânimo, cansaço, fraqueza muscular. Qual doença será que pode causar tudo isso? Estamos falando de hipotireoidismo. E o contrário, agitação, batedeira, fibrilação atrial, problemas cardíacos, problemas oftálmicos. Que doença será? Hipertireoidismo. Convido você a continuar conosco, que hoje vamos falar dessas duas patologias relacionadas à tireoide. O hipotireoidismo atinge 5 milhões de brasileiros. Não saia daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje, como eu disse no editorial, nós vamos falar sobre doenças da tireoide, mais especificamente das duas doenças, vamos dizer assim, mais comuns, não é? E tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez o Dr. Luiz Gustavo, que é clínico geral com especialização em endocrinologia, portanto, com toda a condição e capacitação de conversar conosco sobre as doenças de tireoide, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Boa tarde, Luiz, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, eu que agradeço. Luiz, você viu, eu comecei dizendo aqui das duas doenças mais comuns, né? Vamos dizer assim, acredito que sejam as mais comuns, que é o hipo e o hipertireoidismo. Se eu estiver errada, me corrige. E eu queria que você começasse explicando, afinal de contas, o que é essa tireoide, né? Será que ela tem importância na nossa vida? Com certeza. Tireoide é uma glândula que fica aqui na região anterior do pescoço, né? Ela fica entre esse pomo de Adão e a fúrcula external. Uma glândula bem pequenininha, pesa em torno de 20 gramas. Só. E ela produz dois hormônios importantes para o nosso organismo, que é o T3 e o T4. Esses dois hormônios, eles regulam uma série de funções do nosso organismo. Então, eles são importantes para o batimento cardíaco, funcionamento adequado do nosso coração, termogênese, raciocínio, memória, funcionamento intestinal e principalmente no nosso metabolismo. Tá certo. Termogênese, só para as pessoas entenderem, é questão de regular a nossa temperatura. Isso, exatamente. Isso? Tá. Então, é uma glândula pequena, é uma glândula, né? Porque Sim. Produz hormônios, né? É uma glândula pequena, mas extremamente importante, né? Extremamente importante. Extremamente importante. E aí, depois eu vou até te perguntar, tem muitas pessoas que acabam por nódulos benignos, às vezes até malignos, né? Ter que fazer a tireoidectomia total, né? Diante de tudo isso que você falou, é complicado. A pessoa não consegue, então, viver sem a tireoide? Bom, sobreviver até sobrevive, mas pode ter aí um comprometimento da qualidade de vida, né? Então, assim, a falta desse hormônio, né, ela vai causar uma série de alterações no metabolismo, pode causar uma predisposição ao aumento de peso. Esse aumento de peso, existe um grande mito em relação à tireoide, a respeito que a tireoide cause a obesidade, mas na verdade esse aumento de peso é um aumento modesto, em torno de 3 a 5 quilos, mas é mais por edema, acúmulo de líquido. Tá. Né? A pessoa pode ficar com raciocínio lentificado, pode ter alteração no sono, ficar sonolenta, a voz pode ficar arrastada, pastosa, o intestino pode ficar mais preguiçoso, o batimento cardíaco pode ficar mais lento, né? A pessoa pode ter uma intolerância maior ao frio, né? E prejudicar a qualidade de vida do paciente. Totalmente. Né? Então, nós vamos chegar a uma conclusão que retirando a tireoide, por indicações e tal, um tumor benigno, maligno, algo que realmente esteja prejudicando a pessoa, ela vai ter que repor esse hormônio, daqui a pouco você vai explicar sobre isso. Bom, diante disso, o que é mais comum? É o hipo ou o hipertireoidismo? Qual que é mais comum? Com certeza o hipo. Tá? O hipo tem uma prevalência muito maior do que o hiper, né? Mas todos os dois podem trazer graves consequências para a saúde. O hipertireoidismo ele costuma ser mais grave. O hiper? O hiper, né? O hipertireoidismo ele pode causar arritmias cardíacas, tá? Principalmente a fibrilação atrial. Ele pode causar, né, irritabilidade. O paciente ele pode ficar
com insônia. Ele é mais agitado? Fica mais agitado, de certa forma acelera um pouco a pessoa. A frequência cardíaca aumenta, a termogênese aumenta, então a pessoa fica com a pele quente, úmida, tem sudorese excessiva, começa a ter dificuldade de concentração. E tanto o hipo quanto o hipertireoidismo pode causar principalmente fraqueza muscular, fadiga, desânimo. Então esses, na verdade, são os principais sintomas e geralmente a principal queixa que o paciente chega no consultório. Se me permite, eu vou aqui citar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que teve um quadro, que depois foi diagnosticado hipertireoidismo, e na verdade até fui eu que falei, olha, será que você não tem hipertireoidismo? Ela fazia bolo, direto, bolo. Sim. Fazia 5, 10, 15, 20 bolos por dia. E era muito agitada e tal. Eu, brincando, falei, ó, será que... Eu estou citando aqui esse exemplo, gente, porque é verdade, a pessoa, sabe? Não, parece que estava ligado no 220. Sim. E fez o exame, tinha um hipertireoidismo. É interessante mesmo como acelera as pessoas. Isso realmente é um fato. Agora, você começou explicando sobre o hipertireoidismo, que ele é menos comum. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente chega lá no hipo. Então, no hiper, há uma produção excessiva desse hormônio? Sim, na grande maioria das vezes, a principal causa de hipertireoidismo no nosso meio é uma patologia que a gente chama de doença de Graves. Né? Então, praticamente 80% das pessoas que têm hipertireoidismo têm essa patologia. Na verdade, é uma doença autoimune, em que o organismo, por algum motivo, ele começa a produzir um anticorpo. E esse anticorpo ele começa a estimular a glândula a produzir hormônio de forma excessiva. Tá. A gente tem outras causas, a gente tem tumores benignos que podem provocar um aumento da produção de hormônio, a gente tem uma patologia que é mais comum no idoso, que é o bócio multinodular tóxico. Existem casos de hipertireoidismo por administração de doses erradas, fórmulas para emagrecimento, que às vezes as pessoas usam de forma indiscriminada. Então existem várias causas, mas a principal seria essa doença autoimune. Doença autoimune. Isso. E a doença de Graves é mais em homem ou mulher, Luiz Gustavo? Mais mulher. Por incrível que pareça, a incidência é cerca de 10 vezes mais comum na mulher do que no homem. Tá. É tipo, por exemplo, o lúpus, né? Uma doença autoimune. Exatamente. Quer dizer, o próprio organismo agredindo, né? Através dos anticorpos, agride. Exatamente. E aí há a produção excessiva de hormônio. Isso. Né? Agora, em relação à questão de pele, por exemplo, no hipertireoidismo há uma queda de cabelo ou é ao contrário? Sim, tanto o hipo quanto o hiper pode influenciar, provocando queda de cabelo, a unha fica mais quebradiça, pode haver um ressecamento da pele, no caso do hipotireoidismo, a pele fica mais fria, gelada. Já no hiper, ela tende a ficar mais úmida e quente, tá? Mas ele pode sim provocar todos esses transtornos do paciente. Realmente atinge bastante. E a questão renal? Tem influência nos rins, o hipertireoidismo, ou não? Na verdade... A diurese, por exemplo? Não existe. Tem nada a ver. Não existe uma influência direta sobre os rins, não. Tá. E no sistema, por exemplo, nos ossos e músculos, você falou que dá fraqueza, né? Sim. Tanto um quanto o outro. Tanto um quanto o outro. Na verdade, como o metabolismo, de certa forma, ele fica acelerado, isso pode aumentar o catabolismo e fazer o paciente perder peso, principalmente perdendo as custas de massa magra, de massa muscular, né? Então, apesar do paciente, às vezes, ele tem até um aumento do apetite, mas isso, como o metabolismo encontra-se muito acelerado, ele acaba tendo uma perda, principalmente de massa muscular, causando sintomas como fraqueza muscular. Quer dizer, a pessoa acha que está emagrecendo numa boa e, na verdade, não está sendo nada bom, para a saúde dessa pessoa. Exato. Tá. Você falou aí de medicamentos, esses anabolizantes que se usam, às vezes, as pessoas indiscriminadamente nas academias e tudo mais. Isso aí pode provocar o hiper ou o hipotireoidismo? Ou não tem a ver? Não. Nesse caso? Nesse caso não tem muito a ver. O que pode acontecer às vezes são o uso de fórmulas para tentar melhorar desempenho, né, em atividade física, que contém hormônios da tireoide ou fórmulas que contêm excesso de iodo, né? O excesso de iodo ele pode desencadear tanto o hipo quanto o hiper se a pessoa tiver uma predisposição para ter aquela doença. Tá certo, ok. De qualquer maneira, é muito importante realmente as pessoas não utilizarem fórmulas anabolizantes e tudo mais, porque isso causa um mal muito grande. Eu já fiz vários programas aqui referindo a isso, muito complicado. Bem, o tratamento do hipertireoidismo, o diagnóstico não é tão difícil, clinicamente eu acho que tem muitos sinais e sintomas, né? Sim. Mas existe algum hipertireoidismo que nós podemos dizer subclínico? Quer dizer, a pessoa tem e não sabe? Existe.
Também. Tá? E nas fases iniciais, tanto do hipo quanto do hiper, né, a sintomatologia pode passar muito despercebida, ser muito, às vezes até assintomático mesmo. Né? Então, na verdade, a tireoide, para ela funcionar de forma adequada, né, ela é regulada por um outro hormônio que chama TSH, o hormônio tireoestimulante. É um hormônio que é produzido pela hipófise, é uma glândula que a gente tem na nossa cabeça, e é esse hormônio que comanda a produção de hormônio pela nossa glândula. Então, situações como a glândula está doente, né, no caso do hipertireoidismo, ela está predisposta a aumentar a produção de hormônio, essa hipófise detecta essa concentração aumentada de hormônio e automaticamente ela tenta frear a glândula nas fases iniciais. Como que ela faz isso? Diminuindo a produção e a liberação desse hormônio do TSH. Tá. E no hipo é o inverso, a situação contrária. A gente chama isso de feedback negativo. Né? Então, quando começa a faltar hormônio no organismo, nossa glândula hipofisária automaticamente ela começa a aumentar a produção e liberação do TSH para tentar manter a produção hormonal normal durante algum tempo. Eu vou te fazer mais uma pergunta em relação ao hiper, antes da gente conversar do hipo. Nós vamos ter que ir para o intervalinho. Eu gostaria de convidar você a assistir o Saúde em Seu Lar, né? Programa que realmente faz uma diferença na sua vida, eu tenho certeza disso. Todo sábado, 1h15, pela TV Alterosa. E se inscrevam no canal do YouTube. O programa estará lá para você assistir novamente, indicar para os seus amigos, para a família, porque o que eu quero, eu e meus colegas que aqui vêm falar com vocês, é fazer a diferença na sua vida. Volto em 1 minutinho. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar, hoje com o Dr. Luiz Gustavo, falando de hipo e hipertiroidismo, que são as doenças assim mais comuns, né, envolvendo a tireoide. Quem chegou atrasado aí na sala pode assistir pelo nosso canal do YouTube, Saúde em Seu Lar ou Doutora Regina Sioff. Luiz Gustavo, a hora que nós fomos para o intervalinho, eu ia te perguntar, e essa história da exoftalmia, né, para as pessoas entenderem, o olho fica meio que, vamos dizer, saltando para fora, né, para as pessoas entenderem. Isso não é tão comum, né? Não. A exoftalmia, na verdade, é uma característica exclusiva da doença de Graves, que é aquela principal causa do hipertireoidismo que a gente estava conversando. Como essa doença ela produz um anticorpo, que chama TRAb, né? Esse anticorpo ele também pode se ligar em tecidos ao redor do olho, provocando uma inflamação local, inchaço, edema, depósito de substâncias que a gente chama de glicosaminoglicanos, são substâncias que provocam ali um inchaço e um edema da pálpebra, provocando uma retração dessa pálpebra e a protusão ocular. Ah, tá. Então não é o olho que salta, não? Não é a pálpebra que geralmente retrai e você tem ali um processo inflamatório ao redor da musculatura orbitar. Tá. E quando você começa, em relação ao tratamento, como é que é o tratamento do hipertireoidismo? Do hipo nós vamos imaginar que seja repor. E do hiper? Tirar? Bom, o hiper, o tratamento se baseia a gente tem 3 opções de tratamento. Você pode fazer o tratamento medicamentoso, a ablação com iodo radioativo ou a tireoidectomia. Tá? Geralmente, a gente inicia o tratamento com as drogas medicamentosas. A gente tem hoje no Brasil 2 drogas, que é o metimazol e o propiltiuracil. São drogas que vão atuar bloqueando aquela produção excessiva de hormônio e elas também possuem um efeito imunomodulador. Elas ajudam a diminuir a produção desse anticorpo, desse TRAb, que provoca a doença. Tá. Então, geralmente a gente trata o paciente durante 1 ano, 1 ano e meio com essas drogas. Na maioria das vezes a gente consegue suspender a droga, cerca de metade dos pacientes conseguem entrar em remissão, tá? Esses anticorpos eles desaparecem e a pessoa consegue manter sem a doença durante um bom tempo, e a outra metade acaba tendo uma recidiva. Quando a gente tem essa recidiva, a gente já costuma partir para a ablação com iodo radioativo, que seria o tratamento definitivo assim, para a doença. Tá? A gente não costuma manter essas 2 drogas pela vida inteira, é uma dúvida que às vezes os pacientes me perguntam. Não posso tomar essa medicação para o resto da vida, ao invés de fazer cirurgia, ao invés de fazer o tratamento com iodo? A gente não costuma fazer isso, tá? Não são drogas que são isentas de efeitos colaterais. Certo. Então elas possuem 2 efeitos que são graves, que podem acometer até 0,5% dos pacientes que usam, que é uma hepatite e a granulocitose, que é uma situação em que a medula óssea acaba parando de produzir glóbulos brancos. Gravíssimo, né? Gravíssimo. E nos patologias gravíssimas. Exatamente. Nos casos refratários ou quando há contraindicação para realizar a ablação com iodo radioativo, só resta a tireoidectomia. Tirar a tireoide. Ok. Bom, acho que de hipertireoidismo está bem claro. E agora vamos lá para o hipo, que é mais comum que o hiper, né? Sim.
E o hipo, o que causa a diminuição da produção desses hormônios? Também uma doença autoimune é a principal responsável, né? A gente, praticamente 95% dos pacientes que têm hipotireoidismo tem uma doença autoimune também, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Né? É uma situação em que a pessoa começa a ter um ataque do sistema imunológico sobre a glândula e esse ataque ele vai lentamente destruindo a glândula até que o paciente começa a ter deficiência de hormônio. Você também pode ter o hipotireoidismo devido à sequela de um tratamento de um hipertireoidismo, né? Você pode desenvolver após uma ablação com iodo, você pode desenvolver após uma tireoidectomia. É um joguinho de xadrez ali, né? Exatamente. Tá. E aí você vai me responder, mais homem ou mulher? O hipo? Muito mais mulher, a mesma coisa. Que coisa, não? E mulheres em que faixa etária? Tem a ver com menopausa, essa história do hipo ser mais da mulher? Na verdade, assim, a faixa etária entre 20 e 50 anos de idade. 20? Essa é a faixa etária assim, mais comum, né? E tende a aumentar a incidência com o envelhecimento também. Né? Então é importante todas as mulheres, né? Principalmente se houver histórico familiar, o fator genético ele costuma ter um papel muito importante nos distúrbios da tireoide, pedirem para o seu médico, para o seu clínico, solicitar o exame da tireoide todo ano, principalmente se houver histórico familiar. É meio que está na rotina mesmo de fazer os hormônios tireoidianos, né? Sim. As mulheres, olha, é difícil, é complicado. E tem a ver com alguma coisa com a queda de estrógeno? Tem algum estudo que demonstra que na menopausa, com a queda do estrógeno, poderia estar havendo alguma interferência para diminuir também a produção do hormônio tireoidiano ou não tem? Não tem relação. Não tem relação? Não. Tá. Menos mal, né? Menos mal. Bom, e quais são os sinais e sintomas, então, do hipotireoidismo? Bom, no hiper, o paciente ele fica um pouco acelerado, né? Então, no hipo, ele acaba ficando um pouco lentificado. Tá. Então, é comum o paciente ele chegar no consultório com queixa de cansaço, fadiga, desânimo, sonolência excessiva, dificuldade de concentração, né, dificuldade de raciocínio, né, e os outros sinais e sintomas que a doença também pode provocar. O intestino fica mais preguiçoso, a frequência cardíaca fica mais lenta, né, a pele fica mais gelada, pode ter queda de cabelo, unha quebradiça, né, um aumento discreto do peso por inchaço, edema, né, fadiga muscular, cansaço. Esses são os principais sinais. Principais sinais. E quando como você tem o hiper subclínico, né? Quer dizer, a pessoa tem e na verdade não sabe, né? Sim. O hipo também pode ter subclínico. Sim, é bem uma alteração bem frequente, bem comum a gente encontrar pacientes com alterações discretas no exame de sangue. E esses pacientes precisam fazer um segmento. A gente tem uma faixa que a gente considera ideal, uma faixa da normalidade do exame. Existem algumas faixas que a gente fica mais alerta. Não é que o paciente tenha hipotireoidismo subclínico que ele vai precisar necessariamente tomar o hormônio. Ainda é um pouco controverso, a gente costuma tratar o hipo subclínico, como o próprio nome diz, ele é subclínico, ele não dá muitos sinais nem sintomas, na maioria das vezes passa despercebido, mas em algumas situações a gente acaba tratando. Então, aqueles pacientes que têm um aumento importante do TSH, mesmo não havendo a falta do hormônio, a gente acaba iniciando o tratamento. Aqueles pacientes que têm uma alteração importante no perfil lipídico, né, uma outra alteração que o hipotireoidismo ele pode provocar um aumento do colesterol ruim e um aumento do triglicérides. Isso pode, de certa forma, impactar, aumentando a vida do paciente, aumentando o risco cardiovascular dele. E aqueles pacientes idosos, né, que podem estar, às vezes, tendo um comprometimento da qualidade de vida, está tendo sintomas depressivos, que às vezes podem ser reversíveis com a introdução da medicação. Eu ia te perguntar isso, porque a questão da depressão hoje está assim, um absurdo, né? O número de pessoas hoje que estão apresentando um quadro depressivo do mais leve até mais grave, com tendência a suicídio e tudo mais. Pode ter envolvimento, uma pessoa que está sofrendo de uma depressão, necessariamente é interessante fazer um exame de tireoide? Com certeza. Né? Porque às vezes está tratando uma depressão achando que é só uma questão psicológica, neurológica e tal, e na verdade está tendo um problema metabólico também. Sim. É interessante isso. É uma das poucas causas, né, reversíveis de depressão, né, causas orgânicas, seria, né, o hipotireoidismo, as disfunções da tireoide. Então é importante todo paciente que você pega no consultório e que está com um quadro depressivo, você pedir um exame de sangue, avaliar se aquele paciente não está com nenhum distúrbio da tireoide, porque se der alteração no exame, se você entrar com o tratamento, existe uma grande possibilidade de reverter todos os sintomas do paciente. É muito, muito interessante isso mesmo.
de se fazer mesmo, ter esse protocolo, vamos dizer, de fazer o pedido do exame de tireoide, porque pessoas, às vezes, sofrendo, tomando antidepressivos aí anos e tem um hipotireoidismo, às vezes até subclínico, né? Verdade. Até subclínico. Bom, o tratamento, tem algum sintoma ou sinal assim que você possa dizer para as pessoas, deixar em alerta, principalmente as mulheres, deixar em alerta, tipo, olha, gente, vai começando a sentir isso, é bom investigar, é bom, porque as pessoas não ligam, acho que tireoide é bobeira, é bobagem, tireoide é bobagem, e não é, né? Vocês estão vendo a importância que é de você ter um equilíbrio nisso tudo. Existe algum sinal que você possa dizer para as pessoas ficarem mais atentas? Bom, o principal, em relação ao hipo. Sim. O principal sintoma, né, que a população tem que ficar alerta e atenta é principalmente a questão do cansaço, da fadiga e da fraqueza muscular. Tá. Então, às vezes é comum, a pessoa vai para uma academia, consegue fazer o seu treino, de repente não está conseguindo mais fazer o treino como fazia antigamente. Então, é uma queixa comum, né, o paciente chegar no consultório queixando de fraqueza muscular, doutor, eu não estou conseguindo mais, não tenho ânimo, estou cansada, estou desanimada, estou tendo fraqueza muscular. Então, esse é o sintoma mais frequente e mais comum, apesar de ser um sintoma um pouco geral, né, assim, exatamente. Né? Mas uma coisa é importante, né? A gente sempre fala aqui, fala com os nossos colegas, é importante que toda vez que você está mantendo um certo quadro, tem que procurar, né? Sim. Não é isso? Tem que procurar. Bem, o tratamento, é claro, é a reposição, né? Sim, o tratamento é bem simples, bem simples, né? Então, assim, o paciente ele vai tomar um hormônio, que é a levotiroxina. Certo. Né? A dose desse hormônio ela vai ser ajustada individualmente. Cada caso, o paciente ele vai fazer acompanhamento com o seu médico, ele vai ajustar a dose do hormônio e, na maioria das vezes, ele vai ter que tomar esse hormônio para o resto da vida. Tá, no caso do hipo. Do hipo. Que aí também não é tóxico, né? Não, de forma alguma. Diferente na do dose tratamento do não. hiper, que pode causar que pode problemas causar hepáticos, complicações, exatamente. em medula, né? Exatamente. Com certeza. Então, vamos dizer assim, se você tiver que escolher uma doença, né? A gente não quer nenhuma, né? Com certeza o hipo. A gente não quer nenhuma, né? Na verdade, nós não queremos. Mas se tivesse que falar, chegar, olha, você escolhe, você tem que escolher. É o hipo, né? Verdade. É o hipo, porque você repõe o hormônio, a pessoa fica bem. E vai ter uma vida normal. Uma vida normal, verdade. Bem, nós encerramos o programa, né? Eu gostaria muito de agradecer, eu tenho certeza que nós esclarecemos aí para as pessoas a questão do hipo e do hipertireoidismo, mas o que tem que ficar principalmente é que é uma glândula importante, né? Com certeza. As pessoas têm que dar importância para isso, né? Importante. E só rapidinho, me responde rapidinho que me veio essa pergunta. O tal bócio, o papo, é no hiper ou no hipo? Todos os dois. Todos os dois pode dar? Todos os dois podem dar. Ah, tá? De qualquer maneira aí tem que... Tem que fazer o acompanhamento. Mas aí normalmente vai para cirurgia ou ele reduz? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, você entrando com o tratamento adequado, você pode ter uma diminuição importante e não precisar fazer cirurgia. Não precisar fazer. Exatamente. De qualquer jeito tem que tratar. Gustavo, muito obrigado, viu, pela sua presença. Agradeço. Que Deus abençoe seu caminho, Amém. sua vida. Viu, que você possa aí continuar ajudando muitas pessoas aí. Com essa Obrigado. missão maravilhosa, né? Com certeza. Tá. Todos nós. A você, quero agradecer o carinho e a audiência com Saúde em Seu Lar. E tem certeza que nós vamos fazer cada vez programas melhores que possam realmente fazer a diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá.